Bom dia, bom dia. Vamos continuar com a nossa leitura e com o nosso estudo sobre as cartas de Apocalipse, ingressando agora no capítulo 3, ao anjo da igreja de Sardes e ao anjo da igreja de Filadélfia. Mas antes, porém, gostaria de fazer lembrar um trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a evangelização em Samaria. No seu capítulo 8, declara que Filipe foi para a região de Samaria. Filipe era um dos 7 de Jerusalém, um grupo formado para cuidar da parte helenista da igreja. E esses homens foram expulsos da cidade após a morte de Estevão. E Filipe foi para Samaria pregar o evangelho. Filipe era, ao que tudo indica, um tremendo evangelista. E o trabalho de Filipe deu resultado. Muitas pessoas se converteram. E entre as pessoas que se converteram naquela região de Samaria, havia um homem chamado Simão. Esse Simão, ele era um charlatão. Ele era um enganador. Ele era um mago, um feiticeiro, um encantador. E a Bíblia declara que ele havia enganado as pessoas daquela cidade. Ele impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: "Este homem exerce um poder divino, chamado o Grande Poder." Mas quando surgiu Filipe e os que com ele estavam proclamando o evangelho de Jesus Cristo, este homem se deparou com o poder genuíno, com o poder verdadeiro, com o poder do Espírito Santo. E ele ficou impressionado. E ele aderiu. Ele passou a acompanhar Filipe, passou a ver de perto, com espanto, com uma admiração. E a Bíblia declara que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao ouvirem a notícia de que os moradores de Samaria estavam se convertendo ao Senhor, eles mandaram 2 dos seus representantes, Pedro e João. E no versículo 15, estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. Filipe havia evangelizado, as pessoas haviam se convertido, haviam sido batizadas. Esse Simão também. Simão acompanhava Filipe e acompanhava os apóstolos. Quando os apóstolos chegaram à cidade de Samaria, eles passaram a orar e a impor as mãos, e as pessoas receberam de forma manifesta o Espírito Santo. Foi um chamado avivamento, um Pentecostes samaritano. Idêntico ao que havia ocorrido em Jerusalém. A mesma atuação do Espírito Santo que havia ocorrido na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, ocorreu igualmente na cidade de Samaria. Isso precisava realmente acontecer porque os apóstolos, na verdade, eles foram averiguar o trabalho de Filipe para saber se de fato era condizente com o evangelho de Jesus Cristo. Eles foram fiscalizar a obra, foram supervisionar a obra, foram para ver o que realmente acontecia. E a presença, a manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas deu aos apóstolos, deu à igreja a certeza de que era genuína a dedicação daquelas pessoas, daquelas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar sempre que havia uma indisposição muito grande dos habitantes da Judéia com
relação aos samaritanos. Havia discriminação, segregação, preconceito. Isso não é novidade dos nossos dias. Isso sempre existiu e era um severo obstáculo. Era um senhor obstáculo a aceitar. Eles também se converteram a Cristo. Não, a igreja de Jerusalém mandou 2 dos seus notáveis, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, para verem o que estava acontecendo, principalmente porque Filipe, esse evangelista, não era um judeu que havia se convertido, mas não era um dos judeus que moravam na Judéia, era um daqueles que viviam fora de Jerusalém, fora da Judéia. Também pertencia a um grupo que era, em parte, discriminado. Havia animosidades para todos os lados. O Espírito Santo conseguia, e conseguiu por algum tempo, manter a igreja unida, apesar de todas as dificuldades enfrentadas naquele momento. Mas nós estamos falando de Apocalipse e nós vamos entender por quê. Nós vamos falar de Sardes e de Laodiceia agora através desse texto aqui do Atos dos Apóstolos. Simão, quando viu que, com a imposição da mão dos apóstolos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, quando ele viu aquela manifestação de poder, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos. Chamou Pedro, chamou João, ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Veja, não havia obstáculo racial ou étnico para o recebimento do Espírito Santo. Para que se receba o Espírito Santo, a pessoa precisa crer. Precisa ser regenerada, precisa nascer de novo, precisa nascer do alto, precisa nascer de Deus. Precisa ter na vida dela a obra do Espírito Santo, o novo nascimento. E entre os que nascem em Cristo, o Espírito Santo abençoa de forma indistinta. A manifestação, a operação, a realização é dada à igreja através dos tempos. Os dons que se manifestam, ou a manifestação dessa doação, ou desse recebimento, ou dessa comunhão com o Espírito Santo, ou esta confirmação da presença do Espírito naquelas vidas, isso não precisa necessariamente se repetir da mesma maneira em todas as pessoas através do tempo, mas naqueles dias era muito importante mesmo. Mas Simão acaba evidenciando que ele era um homem obcecado apenas pelo poder. Ele era um profissional da espiritualidade. Ele foi capaz de enganar a ricos e a pobres. Ele foi capaz de aproveitar as circunstâncias para se estabelecer naquela região, até que o verdadeiro poder de Deus se manifestou. Aí ele aderiu rapidamente, para não ser desmascarado de uma só vez. Ele aderiu rapidamente, aparentemente e superficialmente, ao Evangelho, a Cristo, e passou a acompanhar os apóstolos. E nesse momento ele tentou algo que até então era abominável e deveria continuar sendo abominável na igreja. Ele ofereceu dinheiro e falou: me deem esse poder. Ele queria começar pelo topo, né? Ele queria ingressar na comunidade apostólica. Ele desejava estar entre Pedro, João e os demais apóstolos com autoridade para
esse tipo de ministração, de confirmação. De ingênuo ele não tinha absolutamente nada. O apóstolo Pedro olhou para esse homem e respondeu para ele: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto para com Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do seu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. O apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem capacitado pelo Espírito Santo, mostrou para Simão qual era a sua verdadeira situação, qual era a sua verdadeira condição e o que ele deveria fazer. Buscar sinceramente arrependimento diante de Deus para obter perdão pela afronta que ele havia cometido. A resposta de Simão foi um descaso. Disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Mas a resposta de Simão, a conduta e o comportamento dele nos levam à carta da igreja de Sardes, em que o anjo da igreja de Sardes foi advertido da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Sardes escreve: declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Essa é a triste condição daquele Simão. Dizem os historiadores que os pais da igreja relatam que esse homem criou uma seita que foi capaz de perdurar por um período. E ele continuou se apresentando como o principal representante de Deus na Terra. Até até uns anos atrás, ainda vivia um homem que se dizia o novo Cristo. Ele era muito famoso. Parece que era um pouco caro também conversar com ele. A consulta dele era meio carinha. Mas ele não tinha nenhum pudor em se apresentar como o novo Cristo. Isso que eu me lembro até uns 20 anos atrás. Hoje, o número de pessoas que se apresentam como o verdadeiro poder de Deus, ou como o principal poder de Deus na Terra, aumentou grandemente. Aumentou grandemente. Ao anjo da igreja em Sardes, o Senhor declara a verdade, como havia declarado para aquele infeliz daquele Simão, que ele estava em pecado, que o caminho para o poder de Deus não era o que ele estava se propondo, não pode ser comprado o que de graça, o que pela graça, o que gratuitamente nos foi oferecido e concedido em Jesus Cristo. A riqueza das bênçãos que nos foram doadas em Cristo Jesus nunca foram totalmente experimentadas ou aproveitadas por nós, igreja. Nós gastamos muito do nosso tempo e da nossa energia com questões outras de menor importância, e mesmo os que dizem ainda, os que vivem ainda em função da fé, da confiança na atualidade das manifestações, dos dons espirituais, não há um empenho maior. Há uma preocupação muito grande com os dons. Tal qual Simão, há uma procura muito grande por dons, principalmente aqueles que aparecem, principalmente por aqueles dons que projetam a pessoa,
Mas o anjo da igreja em Sardes, esse ministro, um desses ministros, o Senhor declara que, muito embora ele tivesse a aparência de estar vivo em Cristo, na verdade ele estava morto. E há uma advertência: se alerta, fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. É o que falamos no início. É o que falamos no início. Algumas pessoas aderiram à igreja. Aderiram no contexto de membresia, de integração social. Mas não fazem parte, de fato, da igreja de Cristo, a qual você só pode ingressar através do novo nascimento, pela operação gratuita do Espírito Santo regenerando a sua vida. Ao contrário dos apóstolos, há igrejas hoje que aceitam, sim, dinheiro para colocar pessoas em posição de autoridade, como se fossem genuinamente capacitadas pelo Espírito de Deus. Alguns até estudam alguma coisa, se preparam, né? Outros se colocam em outra circunstância. Mas boa parte desses homens e mulheres aprenderam, como Simão, a manipular as pessoas, a manipular as emoções, a manipular a psique humana, a manipular os momentos de fragilidade, a se aproveitar das fissuras na alma das pessoas, a se aproveitar da necessidade do indivíduo de estar junto a alguém, de confiar em alguém, de poder desabafar, de poder falar. Esses homens e mulheres, tal qual Simão, aproveitam-se disso, estudam certas práticas. Algumas delas não são nem ilícitas. Certas práticas, certas áreas da ciência, certas áreas do conhecimento humano, certas habilidades que podem ser desenvolvidas pela mente humana, não só podem, como devem ser desenvolvidas. Habilidades mentais, habilidades psíquicas, habilidades emocionais. O ser humano não só pode, como deve desenvolver a sua capacidade como pessoa, como homem, como mulher. O que ele não pode é buscar um desenvolvimento, um crescimento à parte da presença do Espírito Santo nele, à parte do propósito de Deus para a vida dele. Mas eu falo isso só para deixar claro. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. O Senhor Jesus sempre me impressionou e continua me impressionando. A mensagem é: arrependa-se. Busque sinceramente diante de Deus o arrependimento. Busque com muita intensidade. A igreja de Éfeso, o Senhor fala para voltar ao primeiro amor, para lembrar-se onde havia caído. Aqui é um que já não tem vida em si mesmo. Ainda assim, por estar numa posição, ele ouve do Senhor, ele ouve de Deus a mensagem de arrependimento. Você que está ocupando uma posição que não era sua por direito, você está usurpando uma posição que era reservada aos anjos de Deus, e você sabe que esse não era e não é o seu lugar. Eu me surpreendo com o Senhor que declara: busque arrependimento. Do contrário, ele se tornará o seu inimigo. O próprio Senhor Jesus agirá
contra essa pessoa e contra essa igreja. E o Senhor ainda declara e mostra para João que, contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ao vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Deus não esconde absolutamente nada. O Senhor Jesus não esconde absolutamente nada. Na verdade, Ele traz à tona. Ele traz para a superfície a situação em que se encontra a igreja e o povo. Essas cartas foram enviadas para todas as igrejas. Cada uma recebeu a sua carta. E cada uma recebeu também as outras cartas. O que era morte num determinado momento pode ter se tornado vida em outro momento. O que era vida em um determinado instante pode ter se transformado morte em outro instante. Eu, pessoalmente, acredito que todas as igrejas estão em todas as igrejas, porque a totalidade das igrejas representam a igreja, a situação em que ela se encontra. A que é reprovada, a que é elogiada, a que ainda tem alguma esperança, a que está em comunhão preocupante com as obras do maligno, aquela em que a morte já atingiu o próprio ministério que devia estar cuidando da vida da igreja. A morte começou lá. Em outros, a morte, a praga, a destruição havia começado entre o povo, mas de qualquer forma, o corpo é um só. O que atinge o ministro atinge a igreja, o que atinge a igreja atinge o ministro. O que dói no filho afeta o pai. O que dói na irmã machuca a mãe. Essa é a realidade de fazer parte de um mesmo corpo. Se bem que quando se fala que a igreja é o corpo, a busca é para que a igreja se submeta ao cabeça, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro guia, o verdadeiro pastor, o verdadeiro bispo das nossas almas, o verdadeiro e único sumo sacerdote das nossas vidas. Ao passo que esse anjo da igreja de Sardes, eu consigo vê-lo muito bem representado na figura do charlatão, do enganador, do profissional das questões espirituais, que foi o Simão, o artista. Nós vemos na atuação sincera e submissa a Deus do apóstolo Pedro e do apóstolo João a descrição do anjo aqui da igreja de Filadélfia, a quem o Senhor Jesus declara: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Na vida dos apóstolos, a conversão dos moradores, de parte dos moradores de Samaria, representa muito bem isso. Esse poder para vencer o preconceito, o Evangelho como poder para vencer o ódio, o Evangelho como poder para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer a culpa, para vencer a mentira. O Evangelho como poder para estabelecer a paz entre aqueles que eram inimigos. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Isso nós vimos brilhantemente na vida dos apóstolos acontecendo. E também estava acontecendo em parte nessa igreja chamada Filadélfia, que não foi repreendida, se foi não severamente, porque fala que tens pouca força,
Mas o tens pouca força, alguns entendem que pode ser uma repreensão branda. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. No fim das contas, o importante é isso, é obedecer a palavra de Deus. Se é com muita ou pouca força, mas obedeça. Porque a intensidade da batalha em que você ou eu seremos colocados, ela é proporcional à nossa capacidade de resistir e de lutar. A Bíblia declara que Deus não vai nos colocar num embate, numa luta, numa situação que nós não sejamos capazes de superar, que não seríamos capazes de vencer, em que a nossa fé fracassaria ou falharia. Não, a Bíblia nunca declara isso, muito pelo contrário. As circunstâncias da nossa vida têm o objetivo de fortalecer a nossa fé. Um bispo, ele usava um artifício de oratória, né? Que as pessoas costumam reclamar da tentação, costumam externar que estão sendo tentados. Ele dizia: você está sendo tentado a ser santo. Você está sendo desafiado a fazer a coisa certa. Você está sendo tentado a assumir a posição correta diante do Deus e Pai. Muda completamente a perspectiva. Quando nós buscamos enxergar e aceitar enxergar as nossas vidas, as dificuldades que nelas surgem como bênçãos, ou bênçãos disfarçadas, poderemos aceitar a verdade da palavra de Deus, que declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito do Pai. Todas as coisas cooperam, inclusive a perda, inclusive a dor, inclusive o sofrimento. Todas as coisas são todas as coisas. Não dá para tirar o que nós não gostamos ou não queríamos. Farei-os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. A sinagoga de Satanás aqui eu entendo como uma referência aos judaizantes, aquele grupo de pessoas que estavam querendo manter as práticas judaicas entre os cristãos e impor isso aos que não eram judeus, aos que não eram daquela nação, aos que não haviam crescido naquela prática religiosa, a impor sobre os gentios uma conduta, um comportamento, um modo de vida que expressasse o judaísmo, os chamados judaizantes, que queriam uma etapa a mais na conversão. O arrependimento e a fé, segundo eles, não eram suficientes. O importante, na opinião deles, é que as pessoas se comportassem como prosélitos do judaísmo. Nós já conversamos algo, já falamos algo sobre isso, continua, nunca acabou totalmente, e hoje tem voltado aí com uma certa intensidade. Há uma busca, há um interesse que eu considero genuíno da igreja pela história da igreja, pela história de Israel. Há um crescente empenho de muitos jovens e alguns não tão jovens em aprender a língua, aprender o hebraico, alguns até mesmo aprendendo algo do aramaico, aprender sobre os costumes daquela época, a situação social, econômica, política. Eu acho isso justo, eu acho isso correto, eu acho isso lícito, mas tentar adotar uma língua estrangeira como se fosse uma língua espiritual não faz muito sentido. Tentar transformar um brasileiro, por mais conservador e moderado que seja o indivíduo,
numa caricatura de um judeu, isso não, eu entendo até como uma ofensa ao judaísmo. Eu entendo como um grande ataque, porque os judeus estão aí, a religião dos judeus continua aí, as sinagogas estão aí, eles têm as práticas dele, eles as têm preservado, muito embora não seja possível desde muito tempo o judaísmo do templo, as práticas religiosas que envolvem o templo e os sacrifícios do templo, a atuação dos sacerdotes e levitas não é mais possível, porque não existe mais o templo, foi destruído e até hoje não foi restaurada essa possibilidade para que eles possam adorar a Deus através das prescrições estabelecidas por Moisés. E isso é um debate deles e entre eles, inclusive. Não estou convencido de que a igreja tenha o direito de se intrometer num assunto tão delicado que diz respeito a um povo e a uma nação que são perfeitamente capazes de decidir o seu próprio destino. Que Deus os abençoe. Que Deus faça cumprir sobre ele a sua promessa, que Deus derrame sobre eles a sua paz, a mesma bênção que pedimos para nós, pedimos para eles, pedimos também para outros povos e nações. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conceda a paz. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa não é uma coroa de rei, é a coroa que era dada aos atletas, aos vencedores nos jogos. Recebi uma coroa de vencedor. É um prêmio, uma honraria. Seremos honrados, uma promessa magnífica do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que lhe são fiéis. Essa é a palavra. Para aqueles que lhe são fiéis. É admirável, é digno de louvor, e eu sempre louvo ao nosso Senhor e Cristo, porque Ele promete e cumpre nunca desistir daqueles que são dele. Ainda que em algum momento a pessoa tenha pensado ou tenha de fato voltado as costas para Deus, não é um ato final. Saiba que o Senhor Jesus nunca desistirá de você, se você de fato realmente é dele. Ontem eu passei o dia reestudando uma doutrina que infelizmente não está em todas as obras de teologia sistemática. Alguns escritores, homens sérios, homens tementes a Deus, a evitam principalmente porque eles têm medo dos chamados místicos, daquelas pessoas que deturpam a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus e introduzem práticas e comportamentos malignos entre os cristãos por terem prazer em deturpar a palavra de Deus. Mas se nós tivermos medo daqueles que a tudo distorcem, a tudo corrompem, nunca de fato edificaremos o corpo de Cristo. A doutrina é chamada a união com Cristo, a união do crente com Cristo e a união de Cristo com o crente, a união de Cristo com a igreja. Essa doutrina, este ensinamento, ele abrange várias outras doutrinas, várias outras verdades do Evangelho, e podemos ver isso nos escritos dos apóstolos, nos livros da Bíblia. A verdade é: você se entregou a Jesus Cristo porque Ele te chamou primeiro. Porque Ele escolheu você, sim.
Porque você já era dele. Dizem os sábios que na eternidade, no eterno e sábio conselho, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, concedeu um povo para Cristo. Antes da criação, o propósito de Deus em salvar, em restaurar, em resgatar, em regenerar, já havia sido estabelecido. Deus não se surpreende, não se surpreendeu com absolutamente nenhum dos acontecimentos do Éden. A maravilha da palavra e da promessa de Deus garantiu a vinda do nosso Senhor. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele nasceu entre os homens, ele suportou o jugo da humanidade sobre ele, e em um determinado momento na cruz ele se fez pecado por nós, ele morreu, ele ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai, intercedendo por nós, a nós enviou o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que também é chamado Espírito de Cristo, para garantir que aqueles que são dele não pereçam, mas tenham a vida eterna.